transcendência, podemos explicar ela de várias formas e nem sempre na nossa rotina do dia a dia está presente essa transcendência sob o ponto de vista do arrebatamento, o ponto de vista espiritual. Transcendência é quando nós saímos do nosso lugar comum e vamos além. Transcendência é quando nós olhamos para nós mesmos, nos percebemos responsável por aquilo que está acontecendo conosco e decidimos fazer diferente, fazer melhor. Quer seja por nós mesmos ou quer seja em prol de quem amamos. De repente surge uma força que você não conhecia em você e você é capaz de fazer diferente e melhor. A transcendência é aquilo que existe naturalmente dentro de nós, como esse desejo de ir além daquele lugar onde nos encontramos. É citado de várias formas por vários autores a nossa capacidade de transcendência. Maslow, por exemplo, fala sobre a hierarquia das necessidades humanas. Traz na base a autossustentação, mas ele traz como a autorrealização o topo das nossas necessidades como ser humano. Ali ele já está trazendo uma atitude de transcendência tão necessária ao ser humano. Jung, por exemplo, traz sobre a nossa capacidade de sair da nossa consciência ordinária e no momento de silêncio interno, quer seja no mindfulness, numa meditação, entrar em contato com esse inconsciente coletivo e a partir daí termos insights, termos respostas às perguntas que conscientemente estão presentes nas nossas reflexões sobre a vida. Isso é um movimento natural de transcendência. Somos seres de transcendência. No meu dia a dia, nos atendimentos, na psicoterapia, eu tenho observado pessoas, não só os adultos, mas nas suas próprias histórias com 2 anos de idade, que tinham clareza do que era melhor para ela, criança, e de ter atitudes muito diferentes das atitudes que teria uma criança de 2 anos de idade. Aí eu vejo na prática do dia a dia a transcendência acontecendo. Sair do lugar comum. O que seria comum para uma criança de 2 anos de idade? Seria ela ter o cuidado dos adultos. Mas quando uma criança de 2 anos de idade resolve cuidar de si mesmo, porque não percebe nos adultos uma clareza, uma segurança, e ela resolve ser feliz por ela mesma, isso é um movimento de transcendência. A criança sai do lugar comum e vai para ter uma atitude, não de uma criança de 2 anos de idade, mas quase como que de um pré-adolescente, de um adolescente. A prática do dia a dia, observo pessoas que estão em fases de crise, de casamento, de perda de entes queridos, crises de entrar numa dependência emocional ou mesmo química. E de repente, quando começa a questionar sobre o sentido da vida, a pessoa mesma ela vai para um outro lugar dentro dela, onde ela transcende todas aquelas limitações que ela estava sentindo. Então, transcendência, ela está presente no nosso dia a dia de várias formas. E é sobre essa transcendência que eu sinto que é necessário o reconhecimento de nós, dessa nossa capacidade de transcendência. Porque
Muitas vezes ficamos num lugar confortável, comum, esperando que os outros venham trazer essa ajuda que nós precisamos. Muitas vezes eu fico fazendo a reflexão do quanto nós estamos adquirindo aquela postura do politicamente correto e não temos clareza dessa nossa capacidade de transcendência. Ficamos esperando sempre do outro. Muitas vezes, quando olhamos para dentro de nós, nos lugares mais escuros do nosso ser, podemos olhar para isso com clareza, sem negação. E a partir desse olhar, existe cuidado. E quando nós somos capazes de cuidar de nós, olhando para esse lugar que nós não gostamos de ver, nós estamos tendo uma atitude de transcendência. Porque aí eu estou atravessando tudo aquilo que eu nego, estou cuidando de mim. Eu estou atravessando a minha camada da máscara, do meu inferior, e eu sou capaz de acessar meu eu superior. Isso é um processo onde as respirações trazem de você ressignificar as suas histórias, as suas memórias. Isso é um processo de autoacolhimento, autoaceitação, um processo de autoamor. Existe muita transcendência aí nesse gesto tão simples de olhar com verdade para dentro de si e aceitar essa realidade que você está vendo e cuidar a partir desse olhar sem julgamento. Essa é a fase da transcendência onde você encontra um outro eu, com outras possibilidades, outras capacidades. Leonard Boff traz em seu livro Tempos de Transcendência uma história sobre os mitos sobre o povo indígena do Carajás, onde esse povo ele vive embaixo da água e ele tem dado pelo Criador a imortalidade. E em cada lugar embaixo da água existem buracos onde tem muita luz, uma intensa luz. E a recomendação é que eles não entrem nesse lugar, porque eles perderão a imortalidade. E de repente um carajá mais afoito, ele entra nesse buraco iluminado e de repente ele surge nas praias e de repente ele vislumbra o sol, as flores, ele vislumbra a vida. E quando o dia todo passou, ele pensa no seu povo, mas aí ele vê o sol, a lua, as estrelas, e ele fica novamente maravilhado com toda aquela beleza. E quando o sol vem surgindo novamente, ele lembra do seu povo. Ele retorna e conta todas as maravilhas que ele viu. E o seu povo fica entusiasmado, então eles vão até o Criador e conversam com o Criador. E o Criador diz assim: vocês podem conhecer todas essas belezas, mas vocês vão perder a sua imortalidade. Mesmo sabendo disso, todos eles resolvem entrar nesse buraco de luz e conhecer todas as maravilhas que existem na vida. Então, isso traz um movimento de transcendência, de ir além daquele lugar conhecido e entrar num outro espaço, com uma outra vida, com novos sentires, né? Um lugar diferente, onde se contempla coisas diferentes. E não é muito diferente se nós olharmos para histórias de tantos outros livros. Temos, por exemplo, a alegoria da caverna de Platão, Pequeno Príncipe é um exemplo deles, Fernão Capelo Gaivota é outro.
Uma gaivota que ele não se conformava de ser uma gaivota comum. E ele busca a vida inteira dele desenvolver outras habilidades. E ele retorna para o seu bando, trazendo a mudança para ensinar para aqueles que querem conhecer outras coisas, além de simplesmente viver de restos nos lixões ou ter aquele voo tão limitado. Então, no nosso dia a dia, nós somos Fernão Capelo Gaivota. No nosso dia a dia, nós somos esses carajás. E é um ponto para reflexão. O quanto você tem se conectado com esse aspecto transcendente que é tão da natureza humana. O quanto nós preferimos ficar num lugar confortável, dentro dos conceitos e preconceitos, sem olhar diferente, sem ir além daquele lugar onde nós estamos. Transcendência, a natureza do ser humano, diferente do reino vegetal, do reino animal. Nós, humanos, somos seres de transcendência. E eu gosto muito da frase de Leonard Boff, que ele diz que o ser humano é um projeto infinito. Essa certeza de que cada um de nós somos seres de transcendência faz que eu convide você para ir um passo além de onde você se encontra. Como bem diz Fernão Capelo Gaivota, paraíso não é um lugar. Paraíso é o ser perfeito, quando compreende verdadeiramente o significado das palavras amor e bondade. Transcendendo seus limites, um treinamento de 3 dias para você se reconectar com aquilo que existe de melhor em você. Coragem, amor, alegria, comunhão com Deus. Transcender além do lugar comum onde você se encontra hoje. Esse é o convite que eu faço.